Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Nossa percepção de futuro continua incompleta, pois ainda o consideramos na perspectiva material da existência terrena. Futuro é amanhã, semana que vem, mês seguinte, daqui a alguns anos. Será isso mesmo? E qual a consequência disso? Se aceitarmos essa tese, concluiremos que a existência é única e quem não está se dando bem nesta existência, paciência. Não haverá próxima. Será? A doutrina dos espíritos nos prova o contrário. Razão pela qual conversaremos hoje um pouco sobre vida futura, na perspectiva espírita. Noção de vida futura. Minha noção de vida futura aprendida na doutrina dos espíritos é a do espírito imortal e perene, segundo a vontade do Pai. Por outro lado, existência é no corpo físico, que tem hora para chegar e hora para partir. Ora, dada essa finitude do corpo físico, ou seja, que ele pode acabar, que ele vai acabar, conclui-se que todo o esforço existencial deve se dar na perspectiva de preparação da vida futura, que é a vida do espírito, que depois de liberado da carne pela desencarnação, que também chamamos de morte, retorna à sua origem, que é o mundo espiritual. O espírito é imortal, perene segundo a vontade de Deus, mas o corpo físico é mortal, é limitado. Todos nós, quando nascemos, já trazemos o nosso prazo de validade para a existência que estaremos vivendo. E sobre essa questão do plano espiritual, da vida futura, eu queria relembrar uma passagem evangélica. Quando Pilatos perguntou a Jesus havia sido preso lá no Jardim das Oliveiras, e no dia seguinte ele foi levado à presença de Pilatos, depois de ser flagelado, humilhado. E Pilatos pergunta para Jesus: és o rei dos judeus? E o mestre serenamente respondeu a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Essa é a resposta de Jesus a Pilatos. E observe, meu amigo, minha amiga, que há um claro sinal de esperança quando Jesus diz: o meu reino ainda não é aqui. Isso significa dizer que a Terra um dia alcançará um patamar mais elevado na hierarquia dos mundos,
proposta por Allan Kardec, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 2 a 4. Lembra lá daquela hierarquia, mundos primitivos, mundo de expiações e prova, mundo de regeneração, ditosos, felizes. Muito bem. Se existe uma vida futura para o espírito quando ele desencarna, como é que a gente prepara essa vida futura quando ainda está vivendo a experiência terrena? Sim, porque fica bastante claro que durante a existência nós temos que construir essa vida, considerando que o corpo físico se acaba, mas o espírito continua. E todos nós, com absoluta certeza, pretendemos ir para a condição espiritual mais elevada quando deixarmos a carne. E essa condição espiritual mais elevada é exatamente o mundo onde nós iremos, para onde nós iremos após a desencarnação. Iremos para o plano espiritual, mas em que nível de plano espiritual? Lembre-se que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, Jesus asseverou: na casa de meu pai há muitas moradas. A casa de meu pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Cada espírito desencarnado vai para o mundo que lhe corresponde o grau de desenvolvimento espiritual. Como eu disse há pouco, todos nós temos um prazo de validade existencial. Mas nenhum de nós conhece esse prazo. Por quê? Porque ele ficou encoberto pelo véu do esquecimento. Daí a necessidade imperiosa de viver a existência com dignidade crística, com vistas à vida futura, considerando que o espírito, após a desencarnação, segue a sua saga evolutiva. Ele é imortal. Então veja a bondade divina em conceber ao ser humano o véu do esquecimento. Você imagina se você reencarnasse e soubesse tudo o que aconteceu nas suas vidas passadas. Claro está que a gente reencontra todos os nossos afetos e desafetos todas as vezes que reencarna. Você imaginou você encontrado no próprio ambiente do seu lar, seu ambiente doméstico, os seus desafetos da vida passada? Ia ser um caos. O nosso querido Emmanuel, na obra Hora Certa, logo no capítulo 1, ele nos ensina um roteiro de preparação dessa vida futura. Esse capítulo 1 tem um título muito singular: Agora, não depois. Ou seja, tudo que nós temos que fazer em favor do nosso espírito tem que ser agora. Não pode ser daqui a um minuto, um dia, um ano ou 10 anos. É agora. Todo instante é instante de progresso espiritual. O Emmanuel diz assim: nem cedo, nem tarde. O presente é hoje. O passado está no arquivo. O futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem a que te determinaste. Se tens alguma dádiva a fazer, entrega isso agora. Se desejas apagar um erro que cometeste, consciente ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem delongas. Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegues semelhante dever ao esquecimento. Na hipótese de idealizares algum trabalho de utilidade geral,
Não retardes o teu esforço para trazê-lo à realização. Se alguém te ofendeu, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando sombras no coração. Faze o bem agora, pois, na maioria dos casos, depois é uma expressão que significa fora do tempo ou tarde demais. Eu achei perfeita esta contribuição do Emmanuel lá no capítulo 1 do Hora Certa. Nós não podemos mudar o passado. Nós também não sabemos como será o futuro. Ora, entre o passado e o futuro existe o presente, o hoje. Então todo o nosso esforço tem que ser dedicado ao aqui e agora. E nós não podemos postergar tudo aquilo que desejamos fazer em favor do próximo sob nenhuma alegação. Até porque a gente não sabe o prazo de validade. Lembra que há pouco eu falei, o véu do esquecimento não nos informa, não nos deixa conhecer esse prazo de validade. Então tudo que nós queremos fazer de bom, de bem, temos que fazer agora. Aquela visita, aquele carinho, aquela carta, aquela ligação, aquele perdão, aquele cumprimento carinhoso, temos que fazer agora. E como o Emmanuel finaliza esse capítulo, é muito interessante. Faze o bem agora, pois na maioria dos casos, depois. É uma expressão que significa fora de tempo ou tarde demais. Quantas vezes fomos convocados para fazer algo e demos como resposta: depois eu faço. E se for tarde demais? E se não der tempo? Essa tem que ser a nossa preocupação. Mas você pode perguntar: por que devemos construir na terra a nossa morada no céu? Eu creio que devemos partir de uma reflexão acurada, muito inteligente, sobre uma afirmativa de Tiago, que está na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 14. O que é que Tiago escreveu? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Aí o nosso querido Emmanuel fez uma reflexão sobre esse versículo da Epístola de Tiago, no capítulo 170 da obra Vinha de Luz. E veja como é interessante as coisas que o Emmanuel coloca. Diz o preguiçoso: amanhã farei. Exclama o fraco: amanhã terei forças. Assevera o delinquente: amanhã regenero-me. Mas o Emmanuel diz mais: é imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia vive distante da glória do século. Olha que interessante. Nós não podemos adiar o esforço pessoal. Porque, como disse o apóstolo Tiago, o que acontecerá amanhã? Você sabe? Você tem ideia do que vai lhe acontecer amanhã? Claro que não, nem você, nem eu, nem ninguém. Por melhor que seja o planejamento que nós façamos. Você prepara todo o seu dia seguinte e desencarna na noite anterior. E aí? Mas outro aspecto singular que tem
nesse texto é a bênção do dia. Existe um aforismo muito presente no movimento espírita brasileiro que diz: segundos de invigilância, séculos de sofrimento. E isso tem a ver exatamente com o aproveitamento inadequado do tempo que nós temos disponível. Por isso que o Emmanuel, ao encerrar esse capítulo 170 da obra Vinha de Luz, ele faz uma recomendação importante. Ele diz: cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente as abençoadas horas do hoje. Olha que interessante. O amanhã será agradável e benéfico. Quais são as condições para ser agradável e benéfico? Somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa as abençoadas horas do hoje. Se eu não posso mudar o passado, se eu não sei o que vai acontecer no futuro, todo o meu esforço de progresso espiritual tem que ser hoje, agora. E existe uma forte razão ensinada pelos espíritos superiores acerca disso. Voltemos lá ao Livro dos Espíritos, parte 3, das Leis Morais. Capítulo 10, Lei de Liberdade, questão 868. O que foi perguntado nessa questão 868? Pode o futuro ser revelado ao homem? E os espíritos superiores responderam: em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Então nós estamos diante de algo importante, muito importante. Observe que se o conhecimento do futuro faz o homem negligenciar o presente, sobrevém a ideia da fatalidade. Sim, se eu sei que vai me acontecer algo ruim agora, eu não tenho por que me esforçar. Se vai ser inevitável, eu não tenho por que fazer nada para mudar. Já que vai acontecer, deixa como está. Algo que o raciocínio parte exatamente da resposta dos espíritos da questão 868. Já que vai acontecer, nada pode ser mudado, então resta sentar e esperar. Mas aí cabe uma pergunta: onde fica o esforço de progresso espiritual? Eu creio que por essa razão, o benfeitor Emmanuel, agora no capítulo 13 da obra intitulada Joia, nesse capítulo 13, ele faz uma observação muito interessante. Aliás, mais de uma observação, algumas observações. Emmanuel diz assim: não precisas procurar adivinhos para saber o que te espera, nem necessitas daqueles outros que te descubram o passado que já conheces pelas próprias tendências. Olha que interessante. É fato que muitos procuram cartomantes e assemelhadas para saber o futuro. Querem saber o que lhes vai acontecer no porvir. Quando na realidade, se você prestar atenção na tua existência, você vai ter pequenos indícios do que você foi no passado, na vida anterior, ou nas
existências anteriores, considerando que vida é do espírito que é imortal. Segue o Emmanuel dizendo: a vida é o presente vivo e imperecível. Está falando do espírito. Na tela das horas, somos o ontem que se foi e seremos o amanhã que virá. Olha que interessante e bonito. A vida é o presente vivo e imperecível, o agora. O ontem se foi e o amanhã virá. Entre o ontem e o amanhã está o hoje, está o presente, o aqui e agora. Esta é a grande razão da existência. Volto a dizer, eu não posso consertar o passado. Nem sei o que vai acontecer no futuro. O que eu não posso ficar é parado. Porque o meu hoje precisa ser trabalhado na perspectiva do progresso espiritual, porque a cada instante que o meu hoje vai acontecendo, o que eu fiz vira passado. Sempre. O Emmanuel diz ainda: a semente plantada resume todas as nossas cogitações em torno do porvir. Terás o que cultivas, não colherás figos na macieira e vice-versa. Relação de causa e efeito. Eu vou colher o que eu plantei. A depender da semeadura que eu estou fazendo agora, eu posso ter uma ideia de como será o meu futuro. Claro, se eu plantar sementes boas, vou colher bons frutos. Se eu plantar sementes más, vou colher maus frutos. Retorna a lei de causa e efeito. Aliás, seria até injusto eu fazer coisas ruins e receber coisas boas, ou fazer coisas boas e receber coisas ruins. Então, observe que os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossas ações são a sementeira do nosso destino. Daí porque a seleção das sementes deve ser acurada, feita com elevada responsabilidade. E a semente é cada sentimento que eu experimento, cada pensamento que eu tenho, cada palavra que eu pronuncio, cada ação que eu realizo. Isto significa dizer, meu amigo, minha amiga, que a todo instante eu estou construindo o futuro. Agora devo construir um futuro digno. E não um futuro de sombras, de dores. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu vou sugerir que fiquemos mais uma vez com a lucidez pedagógica de Emmanuel. Agora numa outra obra. O título da obra é Vida e Caminho. E há um trecho no capítulo 11 que eu escolhi, depois de ler o capítulo, eu escolhi propositadamente como conclusão desta nossa reflexão. Que o Emmanuel diz assim: se já percebeste que o berço não é o início e que o túmulo não é o fim, não desprezes a preparação do amanhã, a fim de que não se interrompa a tua caminhada para diante. Planta o bem agora, para que o bem te felicite depois. Uma síntese de tudo que nós viemos falando ao longo desses minutos em que promovemos esta reflexão sobre a vida futura. Planta o bem agora para que o bem te felicite depois. Depois no sentido de amanhã. Simples assim. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema,
Eu agradeço o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.